Vasco vence o Fluminense no Maracanã de virada e eu tô aqui para deixar você muito bem informado sobre tudo que aconteceu nessa partida. Eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, galera? Vamos falar aí agora, né, de Vasco 3, Fluminense 2 no Maracanã. Noite épica do Vasco ontem para cima dos nossos fregueses, né? Nem freguesia, mas acho que é clientela mesmo, assim, não tem nem o que discutir mais, né? Mas enfim, eu acho que o Vasco ontem entrou praticamente o primeiro tempo aí bem morno, né? Bem desligado daquilo que o Vasco, o Renato propôs, né? E aquele gol ali aos 55 segundos do primeiro tempo deu uma quebrada no esquema tático do Renato, obviamente que ninguém conta de tomar um gol assim logo de cara, né? E o Hugo Moura fez esse favor pra gente aí de entregar esse gol na mão nos pés, na verdade, do Canóbio, né? Aquela bola recuada que não deu pro nosso zagueiro chegar, o Robert Renan, e o Canóbio conseguiu sair na cara do gol e bater pro fundo da rede do Vasco. Desde então, o Vasco começou a ser dominado pelo Fluminense, não conseguiu impor aí o seu jogo até mais ou menos aos 35 do primeiro tempo, né? O Léo Jardim fez várias defesas difíceis, né? Eu, se não me engano, duas ou três, que ficaram muito ali a, a, assim, expôs muito a defesa do Vasco, né? E isso acabou tendo de alguma forma uma serviu de um alerta para o Vasco para o segundo tempo. O Vasco, depois dos 40 minutos do primeiro tempo, começou a querer entrar no jogo, né? Deu mais trabalho ao Fábio, começou a aproximar mais, pisar mais na área. Isso facilitou um pouco o jogo do Vasco, né? Terminado o primeiro tempo, o Vasco abaixo um pouco do Fluminense em relação à parte técnica e tática, né? O time do Fluminense é um time bom, um time inteligente de se trabalhar, né? Porém, o Vasco voltou para o segundo tempo com duas modificações importantíssimas no meu modo de ver. Entrou o Lucas, o saiu o Hugo Moura e o Paulo Henrique, entrou o Puma e o Rojas, né? Entrou o Rojas. Daí em diante, cara, a gente começou a querer mais o jogo. A gente começou a pisar um pouco mais na área do Fluminense, a gente apertou um pouco mais, levantou, começou a subir mais o bloco para cima do Fluminense, empurrando o time do Fluminense para trás. E isso acabou de alguma forma levando o time do Fluminense a querer só se defender, né? Foi onde o Vasco começou a martelar muito e conseguiu ali no gol o cruzamento do Puma, né? E a bola acabou caindo no pé, né, do Nuno Moreira, que acabou batendo de fora da área, acabou fazendo um golaço ali, diminuindo a partida, né? Tava 2-0, a gente tomou os dois gols ali e depois a gente acabou diminuindo com o Nuno Moreira. Daí em diante o Vasco começou a sufocar mais, martelar mais, crescer mais a partida, procurar mais o gol e conseguimos achar esse gol com o Spinelli aos 44, né, do segundo tempo. O Spinelli conseguiu, no cruzamento do Cuiabano, conseguiu meter a cabeça ali na bola e tirar do Fábio fazer o seu primeiro gol no Maracanã com a camisa do Vasco. Desde então, o Vasco começou a sufocar muito, teve 8 minutos de acréscimo, né, por causa da confusão que teve em relação, né, lá. Foi um jogo muito disputado, muito briguento ali, na verdade, né? E toda hora o árbitro tinha que parar, falar, enfim. Teve 8 minutos de acréscimo, onde o Vasco começou a martelar mais e uma bola cruzada na área. O Thiago Mendes foi lá e fez o gol da vitória do Vasco. Agora sim, mais uma vez, bota mais uma vitória na conta da torcida do Vasco, que faz parte dessa engrenagem, né? Dessa engrenagem de revolução do Vasco. A torcida do Vasco, quando o Vasco fez o primeiro gol, não desistiu, apoiou o time, procurou estar perto do time, e isso facilitou com que a equipe do Fluminense se encolhesse e o Vasco crescesse na partida, onde a gente conseguiu buscar esse resultado muito importante, né, que levou a gente para a 10ª colocação, né, um resultado que, obviamente, todos nós queríamos muito, né, mas na adversidade, saindo por 2-0 e a gente buscando um resultado por 3-2, foi muito mais emocionante, muito mais válido, né? Então, assim, Vasco hoje é um time que briga, que luta, que representa a torcida dentro de campo. É isso que a torcida entendeu. A partir do momento que o clube, que os jogadores entraram no campo, entregaram o que eles entregaram ontem, né? E também o que vem entregando desde a chegada do Renato é uma coisa que a torcida do Vasco gosta.
A torcida do Vasco apoia esse tipo de atitude, e foi onde o Maracanã inflamou, e a gente conseguiu levar esse time, né, no resultado de ontem, conseguiu levar esse elenco à vitória de ontem. Vitória importantíssima, que deixa o Vasco, né, na parte de cima da tabela, brigando por algo melhor, que é onde que o Vasco nunca deveria ter saído. Para mim, de novo, o Thiago Mendes, cara, joga demais, o cara que tá fazendo a diferença no Vasco. Léo Jardim já de muito tempo, né, defendendo o Vasco, ele fazendo ótimas partidas. E é isso, galera. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, valorizar o que esse elenco vem fazendo no trabalho do Renato, mas ao mesmo tempo a gente precisa cobrar reforços. A gente precisa de mais alguns reforços para janela do meio do ano, porque a gente precisa acertar mais algumas coisas. Spinelli, acho que é um cara que falta um pouco mais de ritmo de jogo para poder entrar e começar a fazer gol toda hora que a gente espera dele. Inês trouxe, a gente não sabe por que não está entrando, já não entra, já é a segunda partida, mas enfim, vamos esperar para ver o que o Renato tem para nós aí, né? Acho que a gente está no caminho certo, o caminho que o Vasco merece trilhar, né? Que é o caminho sempre de olhar para cima, brigar no topo. E é isso, galera. Tamo junto, feliz demais com a vitória do Vasco. Deixa o like, compartilha, tamo junto. Valeu, Vasco!